vocês vão ser chefe de família ou qualquer outra coisa que vocês queiram, mas vocês vão ser alguém. É vocês que têm a escolha do que vai ser o futuro de vocês. Toda casa tem, né, ó, né? Coisa que não usa, coisas que vão usar, entendeu? Brinquedo deles guardado, né? Aqui é o nosso, os reservatórios aqui. Reserva de brinquedo. Aqui os bercinhos, tá vendo? Aqui dorme a Isa. Ali dorme eu, naquela cama. Aqui são roupas nossas, tem uma parte que é roupa nossa, a parte das gavetas das crianças. Aqui dorme eu, tá vendo? Sempre alguém, um adulto dorme com as crianças. Quando são bem bebezinhos, fica com a gente no bercinho. Quando vão crescendo, já ficam nas caminhas, né? Aqui é aquela loucura dos banhos todo dia. O quarto da tia Lúcia, tá vendo? Que é a mãe social, que quando ela tá de folga eu também fico aqui. Sempre os bebês ficam com a gente, tá vendo? Nunca ficam sozinhos. Então ela fica, a tia Lúcia dorme aqui, aqui o Arthur e ali o bebezinho, o Davi. Né? Aqui é o quarto dos meninos, tá vendo? É mais roupinha de escola, tá vendo? Ó, uniforme, os DVDzinhos guardados lá em cima são coisas pro futuro, né? Nos anos 70 nasceu o orfanato, era só orfanato, né? Então atendia-se crianças carentes e abandonadas, né? E dessa década para cá o que mudou foi o nome, porque não existem crianças totalmente órfãs. E hoje basicamente são casas-lar ou abrigo. O Lar Vinícius é casa-lar, são 3 casa-lar, para que a criança se sinta mesmo em casa. Geralmente ela tem um parente, né? Ou a mãe, ou o pai, algum familiar. Só que eles estão passando por um momento extremo, né? A gente costuma falar em situação de risco, crianças que estão em situação de risco, e aí elas têm que ser abrigadas. A gente procurou passar tudo que eles não tinham numa família, a gente tentou mostrar que eles fossem criados como uma família. A gente sabe que a mãe faz falta, o pai faz falta, né? Mas hoje eles se querem bem como irmãos, os que foram criados. Meu nome é Argemiro de Jesus, trabalho como supervisor de informática. Meu nome é Vânia Batista, eu sou professora da creche. Meu nome é Tânia, em Santo Lar. Meu nome é Jaqueline de Paula Vasconcelos. É minha filha da Tânia. Eu sou André Luiz, psicólogo. Eu sou Helena, sou promotora de eventos. Ah, sou eu? Não. Eu sou o Clóvis de Paula. O Miro e a Vânia, os dois praticamente da mesma idade, cresceram juntos, casaram e já formaram família, sendo moradores da casa também, né? Meu nome é Vânia, eu morei aqui, né? Eu cheguei aos 5 anos, dos 5 até os meus 19 anos. Casei com o Argemiro, que também morou aqui na fundação. Morei aqui no orfanato até os 22 anos, cheguei com 1 ano, eu acredito. A assistência social do governo passou no viaduto, né, pelo que eu li na história, e estava minha mãe, ela estava grávida do meu irmão, tinha mais 3 ou 4 crianças juntos, inclusive eu com 1 ano e pouco, alguma coisa assim. E
Aí foi recolhido, né? A assistência social recolheu, fomos disponibilizados em menores. Não é só o problema financeiro, não é? Principalmente emocional mesmo, não é? Muitas famílias não têm estrutura, né? Então, filhos de usuários, entende? Até presidiários, então estão passando situações bárbaras mesmo aí fora, né? E aí são acolhidos. Você veio com 5 ou 7? Eu vim com 5 anos. 5 anos. Depois de 15 anos minha mãe apareceu. Hoje eu sei onde minha mãe está, eu tenho pouco contato com ela, né? E aí aí surgiu as tias, né? E aí elas contaram que na época minhas tias denunciaram minha mãe por maus tratos, assim, da gente, as condições de vida, elas não podiam cuidar, e a gente morava na favela, eu e minhas irmãs, e tinha uma irmã minha muito doente, umas 2 irmãs minhas muito doentes, aí elas denunciaram para poder colocar no orfanato. Basicamente, não só aqui do Lar Vinícius, tá? Mas em geral, maus tratos, abuso, negligência e às vezes família que realmente não tem como ficar com o filho naquele instante, aí nós trabalhamos a família. Nós fomos encontrados debaixo do viaduto, eu e meus irmãos, num frio, chovendo. Nós separamos, os irmãos separados por causa da idade. Então eu fiquei sozinho nessa instituição, os outros irmãos ficaram em outras instituições. Nós somos em 8, 9 irmãs, e aí falou assim, é melhor colocar num lugar que possa cuidar de todas, né? Aí no fim separou, né? Tem irmãs que ficaram em outro orfanato, ficaram 5 aqui, 2 em outro, aí depois ela teve outros filhos também. O mais difícil para mim, desde quando entrei, não é a parte do trabalho, do fazer, né? É o emocional, né? Aquela coisa, o meu maior desafio foi querer levar todos eles para mim, né? Não vai embora, fica aqui até ficar mocinho para mim cuidar de você. De tudo, eu acho que a luta, a gente se sente útil, não passa uma vida em vão, né? Então, a Dona Conceição representa o papel de mãe, né? Porque ela sempre me ajudou em tudo, né? Eu não diria mãe, assim, porque assim, nós tivemos várias mães e vários pais. As pessoas que cuidam da gente, eles são, pelo menos pra mim, todos eles foram carinhosos, não tive nenhum problema. Os funcionários aqui, eles são parte dessa história, da minha vida também. Então eu lembro de cozinheiras assim, como se fosse minha mãe também. Elas cuidavam bem da gente. Pessoas que marcaram, né? Marcam a gente, as pagens, né, que olhavam nós. Eu lembro também quando a gente ficava doente e precisava tomar alguma coisa, olha, tô doendo, né, dor de cabeça, elas iam lá, buscavam remédio, sabe? Então tem essas mães, esses pais. Os pais que eu falo são os diretores, eles, né, eu lembro muito do seu Alando, do seu João. Seu João, seu Alando, pegavam Naed, a gente, né? levavam para parque, para passeios diversos. E isso fica marcado na nossa passeios, né, que a gente fazia. Aqui era na chácara mesmo, né? Era de domingo à tarde, todo mundo jogando bola, os meninos aqui, as meninas torcendo, indo pra... Então eles são também parte, são os pais. Ela foi a principal, né, que coordenou isso. Mas... A mãe, quando eu cheguei lá, primeiro, ela estava, né, a outra mãe, ela já tinha 1 ano e 7 meses, era um pouco mais velha do que eu, muito pé no chão, muito tranquila, mas o bebê que ela se apegou nele, e ele tinha assim, ele se arrastava, ele não ficava em pezinho, né? E elas disseram, será que não precisa, vamos transferir para uma casa? Ela disse, não, deixa aí, né? E o neném saiu andando com 1 ano e pouco para uma adoção. Gente... E ela era a folga dela, das 15 horas. Eu falei, deixa que eu arrumo as coisas dele para você sair. E ela, aquela lágrima pingando, sabe? Eu falei, meu Deus, eu nunca vi. Eu sempre vi ela, né? Tranquilona, de boa, os bebês e não sei o quê. A criança sempre acaba criando, se você deixar que chame de mãe, ele vai fantasiar que realmente ela pode ser mãe dele, né? Dessa criança. Então isso não é bom. A gente trabalha muito com a verdade aqui. Sabe? Ele tem que saber a situação real, não ficar criando fantasias, né? Porque isso prejudica a criança e o funcionário também.
E aquele choro caindo sem, né, que é o verdadeiro choro, que não sai nem um som, só aquela lágrima descendo o tempo todo. E depois ela não foi mais a mesma. Aí ela, assim que ela arrumou outra coisa, ela disse, não dá, eu amava o menininho, não dá para viver mais aqui. Desde quando são acolhidos, né, eu os recebo, é explicado o que eles estão fazendo aqui, o porquê vieram. Não é? É feita uma integração, então eles são apresentados, é mostrado, porque é tudo novo, é uma coisa assustadora, né, quando eles chegam. Não estranhava as pessoas, a gente mais um, né, que a gente tinha como amigo, irmão. E aí foi chegando, né, as pessoas. A gente acolhia bem, era gostoso, muita criança, muita gente, a gente estava sempre acostumado, né? No começo, assim, é estranho, mas aí a pessoa fica meio de lado, né, mas depois... A criança chega aqui bichinho do mato, assim, assustada, né? E ela vai se transformando, né? Ela vai ficando mais tranquila, vai tendo um sorriso, né? E o bacana é que os outros também acolhem, tá? Então as outras crianças acabam também recebendo aquela criança que chegou de uma forma carinhosa, sabe? Então ele acaba se integrando facilmente, viu? Logo já está integrado, né? Porque até então, quando nós estávamos aqui, a gente não tinha aquela preocupação de trabalhar, de, por exemplo, pagar uma conta de água, uma conta de luz, um aluguel. Então essa diferença foi a principal, que pela responsabilidade, pela educação que tivemos, eu consegui me manter com essas obrigações. E aqui a gente recebe doação, vem tudo, ao meu ver, né, ao olhar de uma criança, tudo muito fácil, roupa, brinquedo, comida. Ela quer um sapato, a gente vai no armário procurar um número que sirva para ela. Então ela não tem a noção, se quiser, ela não tem a noção da vida em sociedade, do que os nossos filhos aprendem lá fora. Todas as roupas, tudo é de todo mundo. E com 10, 11 anos você começa a separar. Então a gente começou nessa idade a ter cada um seu guarda-roupa. Aí quando subisse as roupas, depois de limpinha, cada um pegava a sua. Se alguém pegasse a sua, ok, você não está sabendo que ele pegou, mas se você visse ele usando, estivesse onde estivesse, tirava, ou se não tirava. A brinquedo a gente dividia, eu lembro. Você ensina, por exemplo, que você tem um salário, que você ora pode gastar, ora não pode. Então, se a criança deseja alguma coisa, você explica que você está com uma situação financeira apertada, você não pode comprar. Você ensina que tem que esperar o Natal, que tem que esperar o Dia da Criança para ganhar determinada coisa. Com eles é diferente, né? Então, chega Natal, vem um grupo com sacolinhas, vem um monte de coisas que eles às vezes também não pediram. Tá lá um brinquedo. Igual eu falei, uma palavra ela salva. Teve uma delas que falou, olha, faz uma escolha na tua vida com 11 anos. Com 11 anos dá para você ter uma base do que está acontecendo. E essa pessoa falou, olha, faz uma escolha, não seja rebelde. Olha para frente, coloca Deus na frente e vai, que você vai conseguir tudo que você quer. E claro que tudo tem seu tempo certo para todas as coisas, né? E tá dando certo. Umas pessoas que vêm na intenção mesmo de saber como que é. Na realidade, alguns vêm só com a intenção de saber como que é o processo de adoção. Mas aí na entrevista eu já deixo claro que nós não trabalhamos dessa forma, que a adoção não é conosco. E alguns vêm mesmo por não estar trabalhando, ou então por achar que realmente agora naquele momento precisa dar uma atenção, fazer algum serviço voluntário. Aqui no Lar Vinícius é só para recreação, é brincar, contar uma história, dar colo. Tem uns que ajudam eles a fazerem a lição de casa. Teve uma situação com esse tio Alain, uma vivência. A gente estava aqui, naquela época eu estava com 14 anos, o Miro com 13, né? E o Cláudio também, o Zezinho. Estavam uns adolescentes. E nessa fase a gente estava muito exigente, sabe? A gente tinha de tudo e mesmo assim, como um bom adolescente que tem de tudo, super exigente. A gente sempre olha porque está faltando, nunca porque a gente tem.
E aí ele pegou com muita sabedoria, ele falou que tinha uma chácara em Atibaia e perguntou quem gostaria de ir até a chácara em Atibaia. Ele falou, eu comprei, na verdade é uma chácarazinha, mas assim, por enquanto não tem nada. É só um cercado de terra. Vamos lá? Eu vou lá, tal, não sei o que. Ele pediu autorização, né, o pessoal autorizou, ele levou a gente até lá. Só que a maior lição veio no meio do caminho. No meio do caminho ele parou, né? Ele já tinha no porta-mala do carro dele um saco de arroz, alguns sacos de arroz, e para fazer doação numa instituição onde tinha pessoas com deficiências físicas, deficiências mentais, adultos abandonados e que para qualquer atividade precisava da ajuda de um outro adulto, de um outro ser. Por exemplo, o alimento era batido num liquidificador para eles poderem se alimentar. E aí ele falou, não, vamos entrar comigo para fazer a doação, né? Vocês estão junto comigo, vamos lá fazer a doação. Fazer a doação de arroz. E a gente olhou aquela cena, aquele monte de adultos, onde até para ir ao banheiro precisa de alguém, senão não se limpa. Precisa de alguém para tirar debaixo do sol, senão a pessoa não sai do sol e é capaz de morrer de insolação. E aí ele, nessa situação, ele pegou, falou tal. Isso a gente tinha ido no caminho inteiro fazendo um monte de queixa do que a gente queria, do que a gente achava que estava errado. Quando a gente entrou, fez a doação, aconteceu tudo isso. Aí a gente foi até a chácara dele, a gente foi em silêncio, cada um pensando na sua história de vida, cada um pensando. E aí ele falou uma coisa importantíssima, olha, eles não têm o que fazer. As condições fisiológicas do organismo deles não permitem que eles façam algo para mudar essa realidade deles. Vocês não, vocês têm capacidade. Vocês têm capacidade intelectual, vocês têm capacidade de refletir sobre o que vocês querem do futuro de vocês. Vocês só estão com 14 anos, com 13 anos, com 12 anos. E esse tio, ele fez uma coisa simples. Um cara que, conversando com ele, estudou só até a 5ª série, mas trouxe uma vivência maravilhosa. Hoje, é a gente que vai atrás dele. A gente vai atrás dele, a gente quer saber como é que ele está. Lembranças. Bom, homem não chora, homem se emociona. Estou emocionado. Eu estou emocionado. Eu procuro dar o melhor para eles, procuro ser atenciosa, né? Nunca abandonar, porque de uma certa forma a gente é abandonado pelos pais, pela situação, não julgo eles, né? Que eles tiveram a situação deles financeira, tudo. Mas ser uma melhor mãe, poder acompanhar eles na escola, poder estar dando bastante conselho, falar sobre a realidade. Procurar dar o melhor, né? Dar o melhor para eles. Nós passamos aqui, quer dizer, o aprendizado a gente passa. Ficamos até sem se falar, assim, sabe? Pai com filho. Então, vai, fecha o quarto, tá? Então, assim já. Eu acho que a passagem da adolescência dela é que mais refletiu aqui. Assim, pegar no pé pra estudar.